Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de sabadão, que eu tenho certeza absoluta que para uma pessoa como você, que está aqui no nosso portal, transcorreu na maior normalidade. Mas você já percebeu como os finais de semana estão sendo aterrorizantes para essas figuras que fizeram tanto mal ao nosso país e que quiseram destruir aquilo que nós temos de democracia aqui no nosso país? Pois bem, vou trazer notícias aqui para vocês mostrando que, enquanto eles estão tentando ainda fazer a manifestação amanhã na Avenida Paulista, que será um fiasco, será um fracasso, posso garantir isso para vocês, o ministro Alexandre de Moraes continua a publicar sentenças aí em relação a essa gente que acreditou nesse criminoso que esteve à frente do nosso país, a figura do inelegível. Pois bem, vou atualizar aqui com vocês as últimas informações, trazer aqui fatos muito importantes, mas antes de mais nada, é sempre fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal ainda não é inscrito, para que você se inscreva aqui e venha participar do nosso portal, do nosso chat, que eu abro sempre para bater um papo com vocês antes de entrarmos no ar. Mande seu comentário, distribua, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu joinha e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, quero convidar você aqui do nosso portal, aí na nossa abinha lá que tem postagens, na nossa página principal tem lá posts, né? E você vai encontrar aqui uma enquete que eu fiz com a seguinte pergunta. O governo Lula está sofrendo ataques e desgastes diante dos últimos acontecimentos no Brasil. No entanto, o governo tem índices de realizações muito superiores aos do inelegível. O cenário preocupa para uma reeleição de Lula. O que ele deve fazer? Aí eu coloquei 3 alternativas. Alternativa 1, mudar comunicação e enfrentar. 2, seguir sem mudar nada. 3, deve recuar e aderir ao sistema, né? Ou seja, não teria muito o que fazer. Então, coloque lá a tua opinião na nossa enquete, tá legal? E amanhã eu vou dar o resultado aqui de como foi a percepção de vocês aqui no nosso portal. Bom, o ministro Alexandre de Moraes continua atuando mesmo nesses tempos de final de semana, né? Cadeira do Xandão. Moraes pede 17 anos de pena a homem que ocupou seu assento no dia 8 de janeiro. Fábio Alexandre de Oliveira apareceu em vídeo sentado em cadeira do ministro do STF durante atos golpistas de 2023. Defesa diz que o acusado apenas exerceu seu direito constitucional de manifestação. É mesmo, hein? Mas a defesa não tem muito o que fazer. Agora, engraçado, gente, se as defesas tivessem assim, um comportamento ético, né, importante, elas frisariam que todas essas pessoas foram parar aonde foram parar porque elas foram induzidas por essa crença desse criminoso, pelo estímulo que ele fez a essas pessoas, que era possível destruir a nossa democracia, que era possível manter entronizado no poder, por um golpe, a figura do inelegível. Mas não, eles vêm com essas desculpas estapafúrdias. Esse cidadão aqui, ele sentou na poltrona do ministro Alexandre de Moraes, na invasão, e disse o seguinte: cadeira do Xandão aqui, ó. Aqui, ó, vagabundo. Aqui é o povo que manda. A defesa diz que o acusado apenas exerceu seu direito constitucional de manifestação e que não há provas da materialidade e autoria dos crimes imputados. Vocês imaginem, em qualquer país do mundo, uma pessoa invadir um poder da República, um poder do Estado, senta na cadeira do ministro de uma Suprema Corte, de um presidente da República, de um ministro de Estado, de um general, dizer aqui, ó, vagabundo, quem manda é o povo. Né? Vocês acham que aconteceria o quê com uma figura como essa? Mas esses insanos que foram estimulados pelo Bolsonaro, talvez eles achassem que o Bolsonaro iria dar de fato um golpe e que eles escapariam dessa situação como heróis. E não deu nada disso, né? Agora esperaram o impacto veio. Então, agora é aguardar na cadeia, né? E botar a cabeça para refletir. Para essa criatura, eu queria saber se o Bolsonaro vai fazer algum discurso. Amanhã ele vai estar na Avenida Paulista nessa convocação aqui que eles estão fazendo. É sempre aquela presepada, né? Amanhã... Não toleram mais injustiça. Vai estar conosco, dia 29 de junho, às 14 horas. Aí essas figuras todas, né, fazendo aqui a convocação para amanhã. Quero saber se o Bolsonaro vai dizer, olha, pobrezinho, só porque sentou na cadeira do ministro Alexandre de Moraes e o chamou de vagabundo,
ele está indo para a cadeia para ficar 17 anos. Não foi só por isso, né? Esse é um símbolo de algo muito pior do que essas pessoas estão envolvidas. Mas a canalice fica tentando o tempo todo dourar essa pílula, né? Felizmente não estão conseguindo, e as consequências ainda estão por vir para muitas delas, né? Bom, entrando aqui numa outra seara, que vou botar aqui para vocês um vídeo muito interessante, para contextualizar tudo que está acontecendo, o ministro Fernando Haddad, ele tem dado entrevistas de uma forma muito educada, sempre muito cortês, para lidar com o comportamento de Hugo Motta e Alcolumbre. Gente, olha só, o ministro Haddad tem passado horas, se mobilizado, perdendo um tempo danado, sendo super educado, atencioso, com essas figuras do Centrão, o presidente do Congresso, né, o senhor Arthur Motta, braço do Arthur Lira, né, braço escondido de Arthur Lira. E, como nós todos vimos, teve uma entrevista coletiva num domingo passado, em que todos eles se apresentavam ali, o Hugo Motta, o Haddad, o Alcolumbre, como pessoas que tinham tido um trato republicano para tratar das coisas do nosso país, da economia e questão do IOF, enfim, que iriam, junto ao Congresso Nacional, iriam aprovar o aumento pífio mínimo do IOF, que é o Imposto de Operações Financeiras, que atinge, sobretudo, as transações no mercado financeiro, enfim. Então, tudo acertado, a questão histórica e tal. Aí o Haddad tem dado entrevistas com os seguintes contextos, né? Haddad, não entendo o que aconteceu depois da reunião na casa de Hugo Motta, né? Eu saí de lá com a sensação que estava 100% resolvido o encaminhamento, tanto na medida provisória quanto no decreto de OF, afirmou o ministro. Olha só, gente, isso é um excesso de zelo, de educação, e uma falta de firmeza, na minha opinião. Porque o que aconteceu, o que tinha que ser bem explicitado, é o seguinte: senhor Arthur, até mistura os nomes, né? Senhor Hugo Motta, o senhor teve um comportamento inexplicável. Nós ficamos conversando, nós demos uma entrevista coletiva, uma questão que diz respeito ao Brasil, e o senhor está dando uma rasteira no Brasil? Porque como é que você lida com gangster? Aliás, nem gangster, né? Quando faz algum tipo de trato, volta atrás. Ele assume o seu trato até o final. É assim que é a história. No meio do crime, a gente vê também. No entanto, o Haddad está lidando com gangster, porque isso é o comportamento de um gangster, de um criminoso, sem falar do senhor Alcolumbre também. Eu não entendo o que aconteceu. Eu não entendo o que aconteceu porque é um venal esse Hugo Motta. É alguém que, depois de ter feito uma reunião para tratar de assuntos de interesse do povo brasileiro, atendeu um telefone aqui, outro acolá, de algum setor financeiro, algum lobby, algum grupo de lobistas, algum grupo de endinheirados, e resolveu dar uma rasteira no Haddad, no governo e no povo brasileiro. Então essas coisas têm que ser colocadas claramente, gente, porque senão a gente vai ficar discutindo, tentando acordo com gangster, sempre de boa fé, com gangster, além de gangster estelionatário, né? Então, me desculpe aí, senhor Haddad. Olha, isso é um sintoma muito complicado de coisas que nós estamos vendo aqui no Brasil. Essa subserviência, essa devoção a regras de mercado, esse medo de ir para algum tipo de confronto, para mostrar que, olha, porque é o seguinte, gente, o Haddad não está ali de favor, não. Ele é um ministro de um governo que foi eleito pelo povo brasileiro. Então a pessoa tem que ter altivez, tem que ter autoridade, ou então está fazendo papel de palhaço. Quando a gente esteve lá com nós, outros youtubers, estivemos lá com o ministro Sidônio Palmeira, nós falamos para ele, olha, se o senhor não conseguir mudar a comunicação, trazer o presidente da República para a comunicação, o senhor não tem o que fazer aí. Ele até concordou. Assim, se eu não conseguir, o meu papel aqui é um papel que não serve para nada. Pois é. Então, qual é a obrigação de todos nós? Não é sermos resilientes o tempo todo. É atrairmos o presidente da República para o enfrentamento dessas questões. E agora, vocês vão ver, não sou eu sozinho que estou falando isso, né? Vamos avançar aqui, porque tem coisas muito interessantes aqui. Então, os jornalões, as grandes emissoras, elas estão sempre vinculadas, todos esses setores, aos interesses que vêm de fora do nosso país. E o Banco Mundial, eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa muito curiosa,
está fazendo um regramento para ser adotado aqui no Brasil, que está muito próximo daquilo que a Haddad está o tempo todo falando, enfim, tendo algum tipo de inclinação, que é desvincular benefícios assistenciais e previdenciários do salário mínimo, ou seja, vai achatar os servidores, quer dizer, aposentados aqui no nosso país. O presidente Lula tem reagido a isso, mas, enfim, o Haddad tem esse comportamento muito resiliente. Desvincular despesas de saúde e educação das receitas, reforma administrativa com novas regras para servidores, ou seja, para arrebentar com o servidor público, nova reforma da Previdência, fiscalização maior do Bolsa Família, reforma do seguro-desemprego e abono salarial e ampliar a base de contribuição de imposto de renda. E aí os jornalões vão entrevistando pessoas, entrevista, máquina pública à beira de um colapso. Os jornais econômicos, o Banco Mundial diz que o Brasil precisa fazer ajuste fiscal de 3%. E aí é o seguinte, o Banco Mundial, gente, é um banco dirigido por norte-americanos desde sempre. Se vocês pegarem aqui, vou até colocar para vocês aqui também na descrição do nosso vídeo, os presidentes do Banco Mundial desde 1946, é só a bandeirinha dos Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Então, não tem a sede em Washington. Não tem nada que venha de regramento de lá para cá que vise o interesse do nosso país. Será que é muito difícil entender essas coisas, né? Enfim, é por isso que a gente está aqui. E aí vem com mais uma notícia. Meta da inflação terá novo estouro em junho. Banco Central deverá explicar motivos e em quanto tempo os preços cairão. Olha só, estão colocando a taxa de juros lá em cima e a inflação está, enfim, mostrando uma resiliência. O que mostra que não existe uma relação direta entre a alta taxa de juros e inflação. No entanto, é um modelo que se segue aqui no Brasil há muito tempo. Diante desse cenário todo, olha só que interessante, uma entrevista aqui, quer dizer, no programa da Globo News, a Natuza Neri, enfim, fazendo análise do que está acontecendo, ela falou exatamente coisas que eu falo aqui para vocês. Olha que coisa interessante, quando alguém que é jornalista de uma grande emissora ligada à estrutura econômica, grandes grupos econômicos aqui no Brasil, ela, usando o espaço que ela tem, ela diz o que ela disse, olha, eu tenho que bater palmas para ela. Vamos ver o que ela disse aqui, vamos lá. Um presidencial... Hotel bom em viagem, né? Exato. E o que o governo levou? Porrada. Eu, sinceramente, acho, se eu fosse o Lula, eu rasgava a fantasia. Eu ia dizer, estou aqui sendo sequestrado. Meus sequestradores estão ali, porque o poder do orçamento, desculpem, mas o orçamento, a execução do orçamento, cabe a um poder chamado executivo. O Congresso capturou a execução do orçamento, isso é inconstitucional. O Congresso cabe legislar e fiscalizar. Hoje eles são donos do orçamento, de parte do orçamento, 50 bilhões de reais, sem a responsabilidade da execução. Não é nem um sistema semi-parlamentarista, nem parlamentarista, porque não existe em lugar nenhum do mundo. Não existe. O que ela está falando é que eu acho que o Haddad tinha que falar para esclarecer a opinião pública, inclusive, né, gente? É incrível esse tipo de coisa. Um lugar em que o Congresso sequestra a execução de orçamento em 50 bilhões de reais. E tem tamanho poder e nenhuma responsabilidade, né? Então eu acho que tem que botar a boca no trombone mesmo. Né? Tem que começar a pensar na possibilidade de botar o dedo na ferida. O Hugo Mota, que tem agido à imagem e semelhança do seu padrinho político, que é Eduardo Cunha, que foi o mesmo que plantou lá as bombas fiscais para Dilma derrapar e reforçar, né, o clima público pelo impeachment. E o Hugo Mota está sendo chamado assim por parlamentar. Eu conversei com dois hoje, né, de que era o Eduardo Cunha voltou. Falaram em tom jocoso. O Centrão empichou a Dilma. Depois colocou o Michel Temer de joelhos para ele não ser o empichado. Depois botou o Bolsonaro contra a parede e, para não ser empichado, ele faz o orçamento secreto junto com Davi Alcolumbre e o Arthur Lira. Com o Lula a coisa tá do jeito que tá. Vocês acham que o problema é o governo da vez? Não. O problema é na sua fundação. Claro. Então, gente, olha só, é muito interessante essa fala da Natuza, que ela expressa exatamente a realidade, né? Com alguma coisinha aqui de nuance aqui, outra colar, né? Então, eu fico por aqui, gente. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui e nesse domingão vou ficar ligado aí nas coisas desse nosso mundo, né? E observando o que acontece lá no mundo cão também. E eu volto para conversar com vocês, tá legal? Um grande abraço, tchau!